Bem, nós fomos para o intervalo quase que cortando aqui o Jorge quando ele falava dos 20% de provas em atitudes antissociais na pesquisa. Vamos dizer, primeiro define bem o que seriam essas atitudes e como é que vocês conseguiram provar. Primeiro, não fomos nós que provamos isso. São estudos genéticos de população. Quando eu falo vocês, é cientista, sim, não é especificamente você. Não, eu queria deixar claro que a gente não trabalha com estudos genéticos. Mas, em geral, esses estudos só são possíveis em países onde há um controle muito grande de toda, vamos dizer, o histórico. Então, geralmente, Nova Zelândia, né, como a Suzana estava citando, países escandinavos e etc. O que eles mostraram, que os estudos mais sérios mostraram isso aí, é que você tem mais ou menos nessa faixa, de 20% a 30% de herança genética, determinando, por exemplo, que uma criança vai ter traços de comportamento antissocial e vai desenvolver mais tarde. Então, como é que é feito isso? Dois gêmeos idênticos que foram separados na primeira infância, ou seja, eles têm o mesmo perfil genético. Um é adotado por uma família de pais que cuidam muito bem dele, vamos dizer assim, normais, e outro adotado por pais abusivos, por exemplo. Então é baseado nesses estudos que se vê isso. Então uma criança, filhas de pais, por exemplo, uma mãe que abandonou o filho, que é uma atitude extremamente extrema, né? Extremamente extrema. Mas, mais do que extrema. Mais do que extrema, né? Mas, então, uma mãe que tem esse perfil, potencialmente tinha um perfil antissocial, abandonou o filho. E esse filho é adotado por uma família que tem uma criação absolutamente normal. Então esse filho tem uma tendência de mais ou menos, genética mesmo, de mais ou menos 20% ou 30% de desenvolver traços antissociais. Por outro lado, só terminar essa por outro lado, uma criança com uma carga genética, vamos dizer assim, sem esses problemas, criada por pais abusivos, também tem mais ou menos, grosseiramente, a mesma chance de desenvolver. Tá? Quando os dois interagem, o efeito é maior do que a soma. 80%. Né? Então, isso chega a 70%, 80%. Então, mostrando que é um efeito interativo gen-ambiente. Tá, o Ricardo estava pedindo ali para falar, Ricardo? Não, passou. Não, vai embora. Estou lembrando do que você falou a respeito do... Me ocorreu aqui, passou a questão. Passou? Falhou? Passou. Vamos, deixa eu então, faz, Suzana, vamos lá, porque Suzana. a gente está aqui falando de tantos por cento de genética, tantos por cento de sociedade, você junta os dois, acontece mais do que a soma. E, na verdade, tem um terceiro fator que geralmente fica excluído da conversa, que são os acidentes de percurso. Você pega uma pessoa que não tem nenhuma herança genética negativa, digamos, conhecida, também não teve nenhum problema na infância de maus tratos pelos pais, de violência, nem nada disso. Essa criança sofre um acidente, que a gente chama de trauma de cabeça fechada, uma pancada muito forte, em que acaba lesionando uma região frontal do cérebro. A chance dessa criança, no decorrer da adolescência, se tornar ou passar a mostrar um comportamento extremamente violento e antissocial mesmo é muito grande, por causa do trauma, hoje a gente sabe, né? Por Sim, causa daquela lesão no cérebro. Então, aí você não tem nada de genética, você não tem nada de sociedade, é uma questão... Uma sociopatia adquirida é um exemplo é um acidente clássico, de percurso. Né, Phineas Gage. Gage, né? Qual é esse exemplo clássico para mim? Não, uma pessoa que era o operário padrão, ele sofreu um acidente que lesou a região órbito-frontal do cérebro dele. E o resultado prático disso é que ele mudou dramaticamente o comportamento. É o exemplo clássico da sociopatia adquirida, que a Suzana está revelando, que são os acidentes de percurso que ela está dizendo. Quer dizer, além dessa contribuição genética, da possível contribuição ambiental e do fato de que quando as duas coisas, os gatilhos, né, e as situações genéticas estão propícias, o que acontece é que o resultado final é muito maior do que a soma dos dois efeitos, ainda tem os acidentes de percurso, que são um exemplo clássico bem do passado. No caso, esse caso do Gage, um inglês, é um exemplo drástico, mas que mudou a história realmente da psicologia e da neurociência, dos estudos sobre isso, mas é um exemplo drástico em que ele trabalhava com demolição
explosão de pedreiros, né, para abrir caminho para ferroviários. E o cérebro dele foi atravessado por uma barra de ferro, né? Mas essas lesões que eu estava falando, esses acidentes de percurso, são acidentes que até pouco tempo atrás eles passavam desapercebidos, porque são essas lesão de cabeça fechada, quer dizer, uma pancada muito forte que causa traumatismo craniano ou algum problema interno, que você só descobre tempos depois que aquilo deixou uma lesão, deixou sequela. Deixou um distúrbio. Mas eu gostaria de saber mesmo, quer dizer, eu acho que talvez seja a preocupação do espectador, o que é que a gente pode hoje dizer comprovadamente que, em termos de tendência do ser humano, seja uma herança genética? Eu me lembro de um tempo atrás, uma entrevista que eu fiz, que se falava que o alcoolismo seria uma tendência herdável. Né? Alcoolismo e tendência a drogas. Evidentemente, pode até acontecer, né, de não virar um alcoólatra. O grande problema é começar a beber porque você não sabe se vai ser um alcoólatra ou não, porque a tendência está lá. Isso é comprovado. Isso é comprovado com várias predisposição ao uso de drogas, predisposição inclusive a álcool, predisposição ao comportamento violento. Não tem nenhum mistério nisso. É como a gente pensar em predisposição à doença cardiovascular. Não tem nenhuma diferença. Algumas doenças têm uma contribuição maior genética ou ambiental, mas todas elas são uma mistura disso daí. Qual seria, Sérgio, da sua avaliação? Indo um pouco para o eixo 1, né? Que esse a gente trafega com mais facilidade, uma das coisas mais bem estudadas hoje é o distúrbio do déficit de atenção com hiperatividade, que tem uma grande ação em conjunto com as alterações de comportamento. Então, o distúrbio do déficit de atenção e hiperatividade tem um forte componente genético, tem um estudo agora feito, se não me engano, em 2001, mostrando a alta probabilidade de pais com distúrbio do déficit de atenção terem filhos que também apresentam distúrbio do déficit de atenção com hiperatividade. E a hiperatividade é justamente uma parte do comportamento em que a pessoa não tem o controle adequado dos impulsos. A pessoa não tem o controle adequado, inclusive das próprias respostas motoras, que passam a ter um padrão, digamos assim, irrequieto, hiperativo, as crianças movimentam as pernas, não param quietas no banco da escola. E essas crianças, elas podem apresentar no futuro distúrbios de comportamento, não se sabe exatamente se são por causa de alguma coisa nesse eixo que a gente estava falando, de transtorno de personalidade, ou porque elas apresentam, no primeiro eixo dessas doenças, uma alteração de hiperatividade na infância. Então isso é um dado interessante para ser colocado. Isso emendando nisso aí, quer dizer, a questão do desenvolvimento, né? Como essas coisas vão interagindo. E a Suzana levantou aqui a questão da sociopatia adquirida, quer dizer, o indivíduo potencialmente normal que sofre uma lesão e a partir daí, então tem vários fatores que entram aí, que já estão conhecidos, talvez não sejam tão bem especificados, mas se sabe. A época da lesão. Você sabe que crianças com lesão no lobo frontal muito precoces têm uma tendência muito maior a evoluir, porque toda a maturação cerebral é, vamos dizer assim, freada nesse momento, né? Quer dizer, isso fala até um pouco contra a ideia da plasticidade, que a criança tem mais plasticidade e tal. Então essa coisa está em discussão, mas o fato é que está demonstrado que crianças com lesões frontais precoces podem desenvolver comportamentos antissociais muito grosseiros. Ou seja, a gente está, Jorge, na questão do comportamento antissocial, mas me preocupa muito, são outras questões de hábitos, né? Por exemplo, o alcoolismo remete de imediato, o uso das drogas, à impunibilidade. No caso, eu não tenho culpa, então. Eu não sou culpado porque eu herdei geneticamente. Não, mas olha só, você pode saber que você herdou aquilo. Agora, você ainda é capaz de decidir se você segura o copo na mão e bebe ou não. Então, o que a genética pode, talvez, mesmo que não determine o que ela pode te predispor, uma vez que você ingeriu o álcool, qual é a chance de você procurar o segundo, o terceiro e o quarto copo. Tá? Agora, pelo menos até onde a gente sabe até hoje, a genética não determina em nada a tua chance de pegar o primeiro copo. Talvez, tá? Na verdade, isso não é bem assim. E a gente já sabe que existem pessoas com tendências diferentes a ter comportamentos de risco ou não.
por exemplo, experimentar drogas, tá? Mas ainda assim, você pode, mesmo com a tua carga genética toda, você pode decidir não tomar o primeiro copo. Nesse sentido, você conhecer, você aceitar que a herança genética é importante, contribui. Não importa se 20% ou 80%, mas você aceitar que ela contribui e você reconhecer que você tem grandes chances de ter essa predisposição genética ao alcoolismo, porque um dos seus pais tem a tendência também, se você sabe disso, você pode pensar 2 ou 3 ou 4 vezes antes de aceitar tomar o primeiro copo. Seria mais um motivo, no caso, para não dar desculpa, né? Ricardo, você está Exatamente. querendo também coloca opinar um problema, sobre isso? em primeiro lugar, assim, claro que se você tem 2 pais alcoólatras, obviamente você tem uma 80%, predisposição, mas a questão também se coloca quando esse gene não aparece, esse gene, ou esse complexo de genes não aparece imediatamente, quer dizer, não vem diretamente dos pais, vem dos avós, ou vem de uma herança mais antiga, e aí fica difícil, como é que a gente poderia lidar com isso nesse caso? Quer dizer, ninguém vai fazer, uma criança quando nasce não vai fazer uma bateria imensa de testes genéticos para saber que tipo de predisposição que ela tem, que tipo de droga, que tipo de sociopatia. Era uma pergunta até que a gente entra numa mesmo, questão que a genética pode ajudar em muitos casos, mas nesse caso específico, quer dizer, quando a gente tem os pais lá que têm a propensão para o alcoolismo, a gente pode pensar que essa criança vai ter uma propensão maior para o alcoolismo. Mas a gente não pode fazer uma varredura para todas as propensões que uma pessoa tem para evitar. Ou seja, não há ainda a possibilidade científica de se analisar se essa propensão é real do ponto de vista da herança genética. Eu diria até, é uma tendência. Não sei se os colegas concordam, assim, talvez já tenha até a possibilidade científica. Agora, do ponto de vista econômico, do ponto de vista prático, realizar isso, me parece que nesse momento, o que não significa que no futuro a gente não vai poder realizar isso. Bem, eu vou pedir um pouquinho de calma aqui para a gente continuar o debate, mais um intervalinho e voltamos já já.